Dizem que grandes mentes pensam igual, e isso está em debate, mas elas parecem ter uma coisa em comum. Todas têm alguns hábitos estranhos. Albert Einstein, uma das pessoas mais inteligentes da história, tinha muitas peculiaridades, como não usar meias e cochilar com uma colher de metal nas mãos. Será que você pode se tornar um gênio se seguir os exemplos dele? Vamos descobrir. 1. Sem meias sempre. Sim, Albert Einstein desprezava meias por algum motivo, nunca as usou. Ele escreveu uma vez uma carta para sua esposa Elsa, que tinha que usar botas de cano alto o tempo todo apenas para esconder os pés sem meias. Como isso poderia beneficiá-lo? Provavelmente em pouca coisa, mas pelo menos ele tinha um sistema imunológico razoavelmente forte para resistir ao frio. Então, isso já é algo. Não, sério, a única razão pela qual Albert Einstein não usava meias era porque em sua infância levava apenas 1 ou 2 dias para abrir um buraco em uma meia nova. E isso diz algo sobre a mente de Einstein. Seus pensamentos eram tão importantes para ele que qualquer problema, mesmo sendo só meias irritantes, não valeriam a distração. Ele simplesmente não aguentava. Então as meias foram imediatamente banidas para sempre. 2. Construir castelos de cartas. Outro hábito que Albert Einstein adotou em sua infância foi construir castelos de cartas. Uma vez ele construiu um de 14 andares. Se você já tentou levantar um alguma vez, sabe quanta paciência e concentração esse processo leva. Eu não estou dizendo que você tem que começar a construir castelos de cartas para se tornar um gênio, mas há um ponto importante sobre esse hábito que merece um olhar mais atento. Quando nosso cérebro está ocupado com algo mecânico, liberta nossa capacidade de pensamento abstrato. Quanto mais concentração for necessária, maior será o possível efeito. Nunca é um desperdício manter sua mente ocupada. Algo como construir um castelo de cartas combina perfeitamente com esse propósito. 3. Tocar violino. Enquanto o jovem Einstein estava mais interessado em castelos de cartas, sua mãe não gostava tanto disso. Ela então decidiu propor outro exercício para o filho que seria mais útil, e escolheu o violino. No começo, o jovem Einstein não aguentou, mas quando tinha 13 anos, ouviu Mozart pela primeira vez e se apaixonou. Depois disso, nunca mais parou de tocar violino. Apesar de sua primeira reação, Einstein era curioso o suficiente para mudar de ideia sobre tocar violino. Além disso, não há melhor descanso para o cérebro do que mudar de atividade. Cansado de fazer exercícios de matemática? Toque violão. Cansado de tocar violão? Dê um passeio, experimente fotografia. Nossos cérebros adoram quando mudamos de atividade para informações abstratas, visuais e auditivas. Mas não se esqueça, um descanso normal na forma de sono saudável não pode ser substituído por nada. Albert Einstein também sabia disso. 4. Dormir 10 horas por dia. Apenas imagine, isso são 3 horas a mais do que um brasileiro comum dorme hoje em dia. Não é que Einstein fosse preguiçoso ou sonolento, isso com certeza. Nós todos sabemos que uma noite de sono saudável é boa para o cérebro, mas geralmente de 7 a 9 horas são suficientes. Ainda assim, é importante lembrar que somos todos diferentes. Para alguns de nós, um sono de 6 horas está de bom tamanho, enquanto outros precisam de 10, como Einstein. Ele dedicou toda a sua vida a pensar sobre o universo, fazendo perguntas ousadas e encontrando as respostas mais brilhantes para elas. Era lógico que precisasse de mais sono, mas há mais por trás desse hábito do que você pensa. Estranhamente, essa peculiaridade quebra um pouco a tradição de outros gênios. A maioria deles tinha ciclos de sono meio estranhos, mas ao contrário, dormiam apenas 4 ou até 2 horas por dia. Por exemplo, Charles Dickens era um absoluto insone. Deitava a cabeça no travesseiro apenas quando o sol se levantava. E Nikola Tesla era uma infeliz vítima de pesadelos e normalmente não conseguia dormir. Ele costumava dizer que recarregava as baterias tirando cochilos durante o dia. E sabe de uma coisa? Apesar de dormir por 10 horas à noite, Einstein também tirava suas sonecas. Veja, Einstein tinha uma rotina estranha relacionada às suas sonecas diárias. Enquanto cochilava, segurava uma colher de metal na mão e tinha uma placa de metal no chão, logo abaixo da colher. Quando adormecia, largava a colher nessa placa. O barulho da batida era suficiente para acordá-lo imediatamente. Mas por que ele faria isso?
para responder essa pergunta, precisamos investigar outro de seus hábitos. 5. Caminhadas diárias. Ter um sono saudável e se exercitar todos os dias ao ar livre não parece a chave para o sucesso, e sim, mais um conselho de mãe. Mas antes de tudo, sim, sua mãe estava certa o tempo todo. E segundo, já sabemos que os hábitos de sono de Einstein não eram tão convencionais. Ele não era uma pessoa muito apaixonada por exercícios e um estilo de vida saudável. Suas caminhadas não tinham nada a ver com o benefício de sua saúde. O fato é que, enquanto andamos, não estamos ocupados, e nossa mente é deixada por conta dela mesma. É por isso que uma caminhada longa o suficiente pode colocá-lo em uma espécie de transe. Isso permitirá que você relaxe e pense sobre as coisas de maneira diferente. É exatamente isso o que Einstein procurava. Mudar a maneira de pensar, redefinir a mente, descobrir aquele pensamento brilhante que explica tudo. Se lembra dos cochilos do físico com uma colher nas mãos? Ele fazia isso pelo mesmo motivo. Quando adormecemos, nossos pensamentos começam a se transformar incontrolavelmente em algo inesperado. Acredita-se que a maioria das ideias inovadoras de Einstein tenha aparecido pela primeira vez em seus sonhos. 6. Adotando o trabalho de rotina como um hábito. Einstein sempre achou que seu humilde trabalho no escritório de patentes do governo, em Berna, era tudo o que queria, embora seu salário fosse baixo e o trabalho em si fosse como um tédio. Na verdade, esse tédio era o que ele amava em seu trabalho. Quando estamos fazendo algo monótono, que não requer nenhuma habilidade ou domínio, nosso cérebro rapidamente se adapta a ele. Logo aprendemos a seguir a rotina sem pensar. Isso permite que nossos pensamentos se desviem livremente de uma coisa para outra. Você vê um padrão aqui? Todos esses hábitos contribuem para quase a mesma coisa. Albert Einstein não tinha receita para sua genialidade, apenas seguia suas necessidades. Para simplificar, só queria ser livre em seus pensamentos, o que o ajudou a desenvolver teorias que mudaram a ciência para sempre. O que é mais importante na adoção de hábitos é melhorar você mesmo. Ter um bom sono, fazer uma caminhada diária ou começar a tocar um instrumento musical são ótimas ideias para começar. Então, que hábitos ajudaram você a alcançar resultados brilhantes em sua vida? Conte pra gente na seção de comentários. Se não conhecia sobre os hábitos de Einstein e gostou do vídeo, curta e compartilhe-o com seus amigos. Mas ei, não vá embora ainda. Sabia que temos mais de 2.000 vídeos legais como este para você ver? Basta escolher o da esquerda ou da direita, clicar nele e aproveitar. Fique no lado incrível da vida.